Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Mais uma vez, ó Senhor. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Meus queridos irmãos e irmãs, músicos, filhos e filhas de Deus, que alegria podermos neste final de semana nos recolhermos um pouco e fazermos aquilo que o Evangelho nos ensinou, a necessidade de nos recolhermos com o Senhor para podermos ouvir dEle aquilo que Ele deseja nos falar neste tempo favorável, neste acampamento para os músicos, que tem como tema: erguei-vos, eis a ordem do Senhor. Enquanto o padre se preparava, rezava para esta homilia, acompanhando também o que Deus já está nos dizendo desde ontem à noite, da missa de abertura deste acampamento, o que já ouvimos no dia de hoje, sem sombra de dúvidas, nesta tarde, o Senhor deseja reafirmar de novo, que Ele nos quer erguer, mas nos erguer para a batalha. E por que o Senhor deseja erguer os seus músicos para a batalha? Porque não combina conosco uma postura que não seja uma postura de combatentes. Porque a própria palavra de Deus vai nos exortar e ensinar que o reino dos céus se conquista com violência. E são os violentos, são aqueles homens e mulheres que são capazes de lutar contra tudo aquilo que não vem de Deus. São aqueles homens e mulheres que com a sua canção precisam despertar o povo que está dormindo nestes tempos obscuros que vivemos, com um único intuito: os prepararem para a segunda vinda de Jesus. Os tempos que nós vivemos exigem de nós um posicionamento, uma postura. Muitos podem até dizer que estamos vivendo um tempo difícil, e isto é verdade, que estamos vivendo um tempo desafiador, e isto é verdade. Mas foi para este tempo que Deus nos levantou. Nosso Senhor não nos levantou, não nos deu o dom da canção, o dom da música, para cantarmos num tempo favorável, porque o Evangelho de Jesus Cristo nunca cresceu em meios favoráveis. Pelo contrário, nós nos vestimos de vermelho hoje para honrar a memória de uma santa dos primeiros séculos do cristianismo, que pagou com o preço do seu sangue a fé que professava.
Então, os tempos que nós estamos vivendo são tempos que exigem de nós, como cantores, como musicistas, como instrumentistas, que a nossa canção seja uma canção de soerguimento, mas principalmente uma canção que desperte a tantos dos nossos irmãos e irmãs que estão afastados de Deus. E aqui está o porquê o Senhor te trouxe aqui neste final de semana. Porque se nós olharmos para as nossas realidades paroquiais, se nós olharmos para a realidade dos nossos ministérios, você pode dizer: padre, mas olha só quem sobrou, nós somos pouquíssimos. Mas se nós olharmos para a história do povo de Israel, foi justamente a perseverança de um pequeno resto que reconduziu Israel para o caminho do Senhor. Então eu quero que você aplaude essa pessoa que está do seu lado, porque ele faz parte do pequeno resto que perseverou. Porque ele faz parte do pequeno resto que não desistiu. Porque muitos desistiram. Porque muitos se acovardaram. Mas Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe a este acampamento para reafirmar a sua missão neste tempo de tanta desesperança, a sermos nós aqueles que vão cantar uma canção nova para despertar os homens e as mulheres que se esqueceram que a vinda do Senhor é uma certeza. E veja que o evangelho de hoje vai nos dizer no versículo 34: ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E quando o padre leu este trecho do Evangelho, automaticamente o meu coração me fez lembrar de um livrinho que, se você ainda não leu, você precisa ler se quiser ser um bom músico. O meu ainda é a primeira edição. É lá da década, quando o padre tinha cabelo ainda, né? Faz um pouquinho de tempo. Músicos em Ordem de Batalha, do nosso querido Monsenhor Jonas. Porque está aqui neste livro algo muito interessante que nós não podemos esquecer, mas que infelizmente, como musicistas e artistas, nós nos esquecemos. Deus nos levantou para podermos cantar uma música que seja capaz de resgatar aqueles que estão feridos e abandonados. Deus não nos levantou para sermos reconhecidos, como o padre Gilberto dizia ontem, para termos muitos seguidores, para sermos aplaudidos. Isto é consequência de trabalho, e isso Deus vai dar àqueles que Ele quiser. Mas a eficácia da nossa canção, a beleza do nosso ministério não estará afincada e alicerçada na quantidade de likes que nós vamos ter, mas na quantidade de vidas que nós levarmos para o céu. E aqui está o que o padre nos ensinou, já lá na década de 90, no ano 2000, quando ele dizia assim, na página 42, meditando o versículo de João, capítulo 10, versículo 10. Ele dizia assim para nós, e eu digo para você: você está num panorama de guerra. Não se trata de um pastor romântico, mas de um pastor que dá a vida, lutando pelas suas ovelhas. Um pastor que não quer mais ver suas ovelhas roubadas, assaltadas, levadas à perdição. Um pastor que sabe que existe um ladrão, ou melhor, existem ladrões levando as ovelhas, assaltando o aprisco, o redil onde elas se encontram. E eis o que o Monsenhor diz para mim e para você que somos músicos: é preciso entender a figura do pastor guerreiro. Quem é o pastor guerreiro? Pode parecer estranho, diz o padre Jonas, associar guerreiro e pastor, mas é isso mesmo. É a figura de um pastor guerreiro. Em breve veremos a vitória desse pastor guerreiro. Por enquanto, vemos a guerra e nós somos o objeto da guerra.
Jesus está lutando por nossa causa. A grande verdade é esta: Jesus está lutando por minha causa. Repita isso, compadre: Jesus está lutando pela minha causa. Mas com este ânimo, acho que você não veio para o acampamento, né? Veio só sua carcaça. Força, coragem. Jesus está lutando pela minha causa. Eu não estou lutando sozinho. Ele não é um pastor romântico. Ele é um pastor guerreiro, que não tem medo da batalha, que não se acovarda diante dos desafios, que não tem medo do cancelamento. Ele é um pastor da verdade. Ele é um pastor de verdade. Ele é um pastor para a verdade. E é este pastor que nos trouxe aqui este final de semana para nos curar, para que, uma vez curados, nós possamos ir ao encontro de tantos dos nossos irmãos que deixaram o seu ministério se arrefecer. Você não está aqui à toa. Eu não estou aqui à toa. Vocês não estão aqui à toa. Deus nos trouxe aqui com este propósito: nos curar, para que possamos curar aqueles que nem força para virem a este acampamento tiveram, porque neste tempo de pandemia ou de pandemônio se esconderam, se acovardaram. O Senhor está nos convocando para verdadeiramente sermos os mártires dos tempos de hoje. Porque muitas das vezes, diante das dificuldades, o que nós estamos fazendo, ao invés de avançar, é recuar. E veja o que está também aqui no livrinho que nós temos que ter como livro de cabeceira, que o Padre Jonas nos ensinou. O Ministério de Música não vai atrás acovardado, o Ministério de Música vai à frente, porque se alguém tiver que morrer, que sejamos nós primeiro. E quantos de nós nos acovardamos neste tempo de pandemia e não cantamos a esperança que o nosso povo estava precisando ouvir dos nossos lábios? Quantas pessoas esperam esta música nova, que não vai seguir a linha do mercado, mas que vai seguir a linha da profecia? Quantas canções vazias de sentido, que são escritas apenas para nos promover, mas que não são um transbordamento da nossa experiência com Deus. Músico, nós cantamos aquilo do que o nosso coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio e do que o nosso coração está cheio. E veja que o Monsenhor nos diz, aqui também no livrinho, que a nossa primeira missão e vocação, como músico católico, é sermos cristãos. E às vezes a gente acha que isso é muito simples, mas como nós estamos carentes de músicos cristãos. Porque ser cristão é mais do que dizer-se seguidor de Jesus. Ser cristão é fazer aquilo que São Paulo nos ordenou na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas ajudai este mundo a ser verdadeiramente convertido por uma mudança de mentalidade, para que nós possamos saber o que agrada a Deus, o que é bom, o que é perfeito. Será mesmo que a nossa música está despertando no coração das pessoas este desejo pela verdade? Será mesmo que nós estamos tendo a ousadia, a intrepidez, a coragem do Espírito de cantar o que precisa ser cantado e não de cantar o que está na moda?
Será que realmente nós estamos assumindo o compromisso de sermos estes que preparam o povo, que preparam a igreja, que preparam o mundo para a segunda vinda de Jesus? Porque muitos músicos deixaram de fazer a sua música profética por medo de morrer de Covid. Me desculpe, toda precaução nós temos que ter, mas não podemos deixar de falar isto. Como bem disse a Rogerinha hoje de manhã, em quantas missas nós, sacerdotes, tivemos que rezar sozinhos, porque os músicos dispostos, eles só estavam dispostos para os shows, não estavam dispostos para cantar a missa. E a grande pergunta que se faz é justamente isto: o Senhor nos elegeu e nos levantou para quê? Sem contar das vezes em que nós preferimos não perder a cabeça como São João Batista, que ontem nós ouvimos tão bem o padre nos dizer. E preferimos, para sermos verdadeiramente queridos e entrarmos em vários ambientes, em fazermos uma música light. Uma canção que agrade, que conforte, mas que não incomoda. Meus irmãos e irmãs, o evangelho que não incomoda, a música que não incomoda, ela acomoda. E são os acomodados que dão a maior brecha para que a tibieza tome conta do seu coração, como nós ouvimos de manhã a Rogerinha pregar. Então o que o Senhor quer de nós? Porque o Senhor nos trouxe aqui, Ele nos trouxe aqui para nos despertar, tem que começar em nós. E eu não estou pregando só para vocês, estou pregando para mim primeiro, porque Deus também me chama no meu sacerdócio a utilizar a canção como instrumento de evangelização. Também é para mim tudo isto. Que neste tempo de oração, revendo as anotações e revendo o que o Monsenhor nos escreveu neste livrinho, que tantos talvez não conheçam e que precisam conhecer, é justamente o desejo de Deus para mim e para você. E veja na página 63 o que o Senhor nos diz. O ministério de música é fundamental, é tropa que vai à frente, que não vai se exibindo, tocando bonito, apenas para fazer aparato. Não é como nos desfiles, para ser aplaudido, a melhor fanfarra que ganha o prêmio, a melhor baliza que ganha o troféu. Não confunda isso com escola de samba. Ministério de música não é desfile, mas é tropa de combate. Repete com o padre: ministério de música não é desfile, é tropa de combate. Olha para quem está do seu lado e diz: está pronto? Diga para ele: como está a sua espada? Está afiada? Pode já fazer um fundinho para nós aí, o teclado. Pergunte para ele: você está pronto para a guerra? Porque foi para isso que Deus nos elegeu. É um exército em batalha. Você, músico, está na linha de frente, não para se exibir, mas para defrontar-se com o inimigo. Se você traz instrumentos nas mãos, eles são para a guerra. Se traz vestes especiais, elas são para a guerra. Em cada atividade que você participa na sua paróquia, tocando nas missas, nas reuniões, nos grupos de oração, nos louvores, nos shows de evangelização, nos grandes cenáculos, onde quer que seja, o objetivo é atingir as ovelhas. O objetivo é atingir as ovelhas. Não são os contratos, não são os seguidores, não são os aplausos. O objetivo é atingir as ovelhas. O objetivo é tomar as ovelhas das garras dos lobos, arriscando a própria vida. Arriscando a própria vida, não se acovardando, não se escondendo nos camarins para não atender as pessoas.
arriscando a vida. Você pode até dizer que está só cantando, diz o Monsenhor, mas é preciso ter um coração de evangelizador. Você está cantando por causa da evangelização. Você precisa cantar com o poder de atingir almas, atingir vidas, converter corações. E aí nós nos lembramos do lema de São João Bosco: dai-me almas, e ficai com o resto. Este é o objetivo. Deus te levantou para isso. Deus me levantou para isso. Porque se nós não nos sentirmos sensibilizados por tantas ovelhas que estão feridas no meio do caminho, nós não vamos nos comportar como pastor guerreiro, nós vamos nos comportar como mercenário. E o Senhor não quer músicos mercenários. O Senhor quer músicos profetas. E é para isso que Ele nos trouxe aqui, para nos devolver este dom de profecia, para nos devolver esta unção de parresia, para nos devolver a ousadia de irmos atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantos músicos você conhece que ficaram à beira do caminho? Talvez aqueles que foram referências para você e que se perverteram, que prostituíram a canção por causa do reconhecimento dos homens. Veja, Lúcifer, o anjo que mais tinha luz, mas infelizmente, quando Lúcifer esqueceu que a luz que ele tinha não era dele, que ele só refletia a luz que era o próprio Deus, ele se perdeu. Nós também lidamos com luzes, estamos sempre debaixo delas, sim ou não? Mas nós não podemos esquecer que a luz que nos ilumina deve nos lembrar que nós não somos a luz, nós apenas estamos a serviço da luz. Porque o dia que o anunciador, porque no dia que o cantor se tornar mais importante do que o anunciado, no dia em que o povo lembrar-se de nós e esquecer daquele que nós cantamos, nós já deixamos de ser o que Deus queria de nós e nos tornamos aquilo que Ele rejeita. Não podemos nos permitir sermos cegados pela luz do sucesso e da nossa vaidade. É preciso, músico em ordem de batalha, erguer-se para o combate. E você pode dizer: padre, mas o senhor não me imagina como eu estou. E sim, eu imagino. Você está cansado porque eu também estou. Nós padres, nesse tempo de pandemia, trabalhamos quase que o dobro. Porque o pessoal falava assim: mas o senhor só ficava em casa fazendo live. Mas não imaginava quando a luz se apagava e a câmera desligava, as tantas pessoas que nós estávamos atendendo no escondimento. Nós também estamos cansados, mas o Senhor não nos levantou para descansarmos, Ele nos levantou para o serviço, porque o descanso vai ser aonde? Aonde? Você ainda acredita que tem céu, sim ou não? Você quer ir para o céu, sim ou não? Então converta-se enquanto há tempo. Músicos, nossa primeira vocação é ser cristão. Ontem o padre dizia tão belamente: aonde estão os músicos nos confessionários? Aonde estão os músicos adorando o Senhor no Santíssimo Sacramento? Aonde estão os músicos católicos ensinando o povo a importância da oração do Santo Terço, do Rosário, do jejum? Existem músicos que se dizem católicos que a gente tem que fazer força para achar alguma coisa de católico neles, porque as composições são tão poéticas, são tão poéticas e não falam do autor de toda a arte, que é Jesus? Tomemos cuidado, porque a linha
entre a arte e a perversidade do nosso ministério é muito tênue. E eu encerro com o exemplo de Santa Águeda, ou Ágata, que desde pequena se consagrou ao Senhor, consagrou a sua pureza a Jesus, e a sua consagração gerou muito incômodo. E ela era uma menina de famílias de posse, ela era uma menina muito bonita, e a sua beleza, veja, a sua beleza chamou a atenção do governador, que quis possuí-la à força. E ela resistiu e disse: não, eu não posso me entregar, eu não posso romper com a consagração que eu fiz, eu sou toda de Jesus. E ele, por raiva dela, por raiva da posição que ela tinha, ele então mandou prendê-la. E ela foi submetida a muitos sofrimentos e a muitas formas de martírio. Uma das mais terríveis, colocaram ela deitada e foram puxando, até que as suas articulações fossem separadas do seu corpo. E não contentes com isso, deceparam os seus seios. Você que é mulher sabe, só de fazer um movimento mais brusco já dói. Imagina ter a dor de ter os seus seios decepados. Foi feito isso com ela, e ela não morria. E lá no seu cárcere, na mais profunda agonia, sofrendo e perdendo muito sangue, ela recebe a visita de São Pedro, em visão. E São Pedro a encoraja, dizendo que ela não estava sozinha, que era preciso que ela permanecesse firme na sua posição, porque Deus iria honrá-la. E veja o que ela fez. Depois da saída de São Pedro, depois que a visão tinha acontecido, milagrosamente Santa Águeda ficou restabelecida. E o que tem a ver Santa Águeda conosco? Quando eu li a história dela, eu falei: eu entendi, Senhor. Olha o que aconteceu. Cheia de gratidão, entoou cânticos, louvando a misericórdia e a bondade de Deus. Os guardas, quando ouviram-na cantar, abriram a porta do cárcere e, vendo a Marte completamente curada, fugiram cheios de pavor. As companheiras de prisão de Águeda aconselharam-no que fugisse, aproveitando a ocasião tão propícia para isso. Ela, porém, disse, repete com o padre: Deus me livre de abandonar a arena antes de ter segura em minha mão a palma da vitória. Mais uma vez: Deus me livre de abandonar a arena antes de ter segura em minha mão a palma da vitória. Diga, compadre: Deus me livre de abandonar o meu ministério antes de ter na minha mão a palma da vitória. Olha para quem. Se é para Jesus, pode ser melhor. Eu não mereço, Ele sim. E o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar que não pode haver no nosso vocabulário a palavra desistência. Não pode haver no nosso vocabulário a palavra aposentadoria. Nós só vamos encerrar a nossa missão depois que estivermos todos consumidos como a vela do altar. Gaste-se. Não tenha medo de se gastar até o fim, porque Deus vai te honrar como honrou Santa Águeda. Deus vai honrar você e a sua casa. Deus vai honrar a sua família e o seu ministério. E em nome de Jesus eu profetizo: através de você muitos outros virão.
através do seu canto, através do seu tocar, através do seu ministério, através das suas composições. Deus vai levantar outros músicos em ordem de batalha, que vão preparar a segunda vinda do Senhor, que não gastarão mais tempo correndo atrás de coisas humanas, mas que gastarão tempo com aquilo que é essencial. Ora, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada, e neste final de semana Deus nos levanta para isso, para escolhermos a melhor parte, aquela que não vai ser tirada. E se você crê nisso, vai ficando de pé e vamos pedir ao Senhor a nossa porção. Ele te levanta nesta tarde, para que você saia daqui cheio da graça de Deus, cheia do poder do Senhor. Quem aqui está cansado, levante a mão para o Padre ver. Tudo mentiroso quem não levantou. Quem aqui já pensou em desistir, levante a mão para o Padre ver. Quem aqui achou que a nossa oração não estava chegando no céu? Eita, meu Deus! Mas o Senhor nos trouxe aqui para nos convencer que ainda que você não veja e não sinta, Ele continua no controle de todas as coisas. Aguenta firme, não desista. Ele vai honrar a sua fé. 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 As suas lágrimas não foram choradas à toa. Ele vai honrar a sua fé. Eu te levantarei, filho amado, filho amado, filho querido, canta. Filho querido, Ergue os seus braços e canta isso. Eu te levantarei, eu te levantarei. Filho amado, filho querido, olha o que o Senhor está te dizendo: restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Novas vestes, filho amado, pode ser melhor. Força, você é músico do Senhor. Restituirei tuas forças e te atrairei, e te atrairei. O Senhor nos atrai ao essencial nesta tarde. Ele nos traz de novo para o redil. Ele é o pastor guerreiro que nos ama, que nos dá novas vestes. Eu quero ouvir só você. Eu te levantarei. Força, músicos do Senhor, canta para Ele. Eu te levantarei. Força, eu te levantarei. Filho amado, filho querido, canta por você, pelos seus amigos que desistiram, que estão enfraquecidos. Eu te levantarei, eu te levantarei. Levanta no Senhor nesta tarde, ergue-nos para a batalha, ergue-nos para o combate. Ponha-nos de novo, Senhor, na direção. Ponha-nos de novo no caminho, Senhor, que levará o mundo à conversão, que nos prepara para a sua vinda. Restituirei suas forças, restituirei e te atrairei. Sinta o Senhor te atraindo, sinta o Senhor te trazendo de novo, te trazendo para a vida, te trazendo para o lugar de onde você não deveria ter saído, que é a presença dEle. Filho amado, filho amado, filho amado, ergue os braços e canta: restituirei, e te atrairei a mim, e te darei novas vestes, novas vestes, Senhor, novas vestes, nova canção, uma nova música. E vai orando no Espírito.
Canta uma canção nova, canta, ora no Espírito. Ore sem medo, ore com autoridade. Uma canção nova, Deus espera ouvir dos nossos lábios. Nós precisamos, Deus quer ouvir de você mais músico, muito mais. Levanta-nos, Senhor, do nosso comodismo, da nossa falta de fé, da nossa falta de unção. Ore mesmo. Vai valer a pena. Aguenta firme, porque vai valer a pena. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Canta, força. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes. Filho amado, novas vestes. Filho amado. Só a igreja, para encerrar bem bonito. Restituirei. Filho amado, põe a mão no seu coração, silencia um pouquinho, deixe que a melodia dos instrumentos possa dar a você o ordenamento interior. Santa Teresa de Ávila nos ensina que a raiz de todos os pecados é a falta de fé. E o Senhor deseja nos devolver esta fé expectante, esta fé profética, esta fé que nos faz cantar mesmo contra toda desesperança, esta fé que não nos permite sermos silenciados diante dos perigos, mas que nos encoraja a darmos a vida. Recebe de Deus, recebe do Espírito Santo esta fé de ousadia nesta tarde, para que você volte para sua casa e para os seus ministérios com esta certeza que Deus te levanta para preparar o povo dele para a sua segunda vinda gloriosa. E você que tem se sentido sozinho, sozinha, mais uma vez eu reafirmo, você não está sozinho. Você vai à batalha acompanhado pelo pastor que é guerreiro. É Ele quem vai te sustentar, é Ele quem vai te ungir, é Ele quem vai te curar. Vá dizendo ao Senhor: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Diga para Ele: obrigado por não ter desistido de nós, por não ter desistido de mim, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque nos cura nesta tarde e nos prepara para a grande e definitiva batalha. A guerra, Senhor Jesus, a guerra que vai preparar a sua segunda vinda. Obrigado, Jesus, porque aqui não estão mais artistas, mas levitas, formados segundo o teu coração, para fazerem a diferença neste mundo, para serem luzeiros neste mundo que jaz nas trevas, para cantarem uma canção que te agrade, assim como fez a sua mãe, a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa. Obrigado, Jesus, e aplauda o Senhor que te cura nesta tarde. Restituirei, tuas forças e te atrairei a mim, novas vestes, e te darei
Restituirei tuas forças, te atrairei a mim, Te darei novas vestes. e te darei novas vestes, filho amado.